Boa tarde, Alcimar. Só me ajustar aqui, ó. Tranquilo. Opa, Estamos ao vivo aqui. É bom que a gente dá um tempinho, o pessoal começa a chegar também. tá ótimo, tá. Acho que consegui ajeitar, porque eu ajeitei de uma forma, mas chegou de outra. Tá ótimo. Opa! Entrou uma ligação Opa, aqui. Olha aqui. eu também não. Ah, Não, a gente vai se adaptando, né? A esse período novo aí de estar fazendo política através das redes sociais, de estar se conectando aí a partir do mundo virtual, de não poder ter esse contato direto, né? E nos adaptando aí às questões técnicas aí das novas tecnologias. Mas o importante é a gente poder estar conversando, né? E tá usando esse espaço aqui justamente para estar informando a população e mais do que isso. Hoje, nessa conversa especial, quero te agradecer por ter atendido o nosso convite e estar participando dessa live hoje com a gente. Hoje a gente quer discutir principalmente aí essa ação importante que você tem liderado aí na comunidade de Manguinhos, né? Uma ação de solidariedade, uma rede de solidariedade que tem ajudado a população de Manguinhos a enfrentar esse período difícil da epidemia do coronavírus. Alcimar, primeiro mais uma vez agradecer a tua participação aqui e eu queria que você falasse um pouco para a gente, porque há uma grande preocupação, né, dos especialistas, das autoridades em saúde, que é a chegada da epidemia do coronavírus nas comunidades do Rio de Janeiro. A gente sabe que a proliferação nessas comunidades ela pode ocorrer de uma maneira muito mais acelerada, né, devido à falta de condições de infraestrutura, de saneamento, né, condições adequadas de moradia, né, enfim, uma série de fatores que acelera, né, o contágio e faz dessa população uma população mais frágil diante dessa epidemia. Né? Eu queria que você me dissesse, eu sei que você está dentro da comunidade de Manguinhos aí diariamente, você estabeleceu uma rede de solidariedade aí junto com a comunidade para melhorar e amenizar os efeitos dessa pandemia aí na comunidade de Manguinhos. Como é que você está vendo a chegada da epidemia do coronavírus nas comunidades do Rio de Janeiro, Alcimar? boa tarde, Brizola Neto. Boa tarde àqueles que estão participando com a gente aí dessa live, acompanhando e não só acompanhando, mas participando muito diretamente. Agradecer o convite, agradecer a oportunidade de poder contribuir também nessa conversa, né? E nessa troca de informações, troca de experiências. Na verdade, o termo mais correto nesse momento, para mim, é uma troca de experiências mesmo, né? A gente tem trazido algumas inovações, vamos considerar dessa forma, na forma de tratar ou de lidar com o território, e também tem trazido algumas, vou dizer, algumas observações que a gente provavelmente não tinha antes, algumas coisas que a gente tem notado no território, que hoje a gente, quando faz o trabalho mais diretamente da cesta básica, a gente tem notado que não basta a cesta básica. Ela é mais do que básico mesmo, essa ação. Outra coisa que eu queria deixar claro, aproveitando, que essa ação, a minha participação, ela tem muito mais a ver com uma como um ente que está, de fato, sendo um colaborador nas diversas ações que têm acontecido no território. Só para enumerar, hoje a gente tem várias, pelo menos 5 ou 6 frentes no território, das quais eu sou parte dela, né? A gente, ora coordena, ora é coordenado. Na verdade, muito mais coordenado do que coordenando. Mas tem sido uma experiência extremamente agradável e algumas percepções que a gente
tem tido nessa ação no território? As questões de saneamento básico, questões relacionadas à educação, à saúde propriamente dita, à habitação, são pontos assim extremamente relevantes que numa situação dessa de pandemia, elas se agravam, ou seja, a pandemia ela se agrava, o vírus ele encontra mais campo para trabalhar, se é que a gente pode dizer assim, né? Quando a gente entra na comunidade, a gente vai até a casa da pessoa, que é essa ação que ela está nos mostrando, o tipo de ação que a gente está tendo é essa, é esse tipo de ação, ou seja, a gente vai até a casa da pessoa, faz a entrega. Antes, o agente comunitário de saúde identifica a família que está com a maior carência, e aí há parâmetros para que haja essa identificação, e daí a gente, então, elabora uma lista, e a partir dessa lista é que chega a cesta básica, que na verdade não é só de alimentos, é uma cesta também que tem um material de limpeza, que é bom também deixar claro, de que não é só alimento, a pessoa também, a gente faz a orientação, dá a orientação também sobre a limpeza. Então, como eu dizia... Ou não? Não, eu ia falar que é muito importante essa atuação, porque a gente sabe que o isolamento social nas comunidades, ele exige um pouco mais da população, né? Um pouco mais de comprometimento, um pouco mais de disciplina, porque primeiro você precisa enfrentar questões assim, estruturais, né? A falta de moradias, né? Dignamente construídas, a necessidade e a urgência de uma renda diária, as pessoas sentem falta, né, de renda diária para poder permanecer em isolamento e mesmo assim conseguir estar produzindo dentro de suas famílias. E essas redes de solidariedade nesse momento elas são fundamentais, né, Alcimar? Porque sem essas redes de solidariedade seria muito difícil do pessoal permanecer, né, nesse momento praticando o isolamento social, que a gente sabe que é a única ferramenta que a gente tem, a única arma que a gente tem para enfrentar a disseminação dessa epidemia nesse momento crucial, porque a gente entra numa semana que provavelmente seja uma semana decisiva para a gente saber como é que essa epidemia realmente ela vai chegar aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho aqui alguns dados de sexta-feira ainda, tá? Porque eles não foram atualizados ainda durante o final de semana, falando da ocupação dos leitos da rede municipal de hospitais aqui no Rio de Janeiro. Então você tem aqui, ó, por exemplo, Alberto Schweitzer, 100% de ocupação, não tem mais nenhum leito de UTI disponível. No Salgado Filho, a mesma coisa. No Souza Guiar, a mesma coisa. No Miguel Couto, a mesma coisa, 100%. No Ronaldo Gazola, que é referência ao tratamento de doenças infecciosas, né, só tem 2 leitos livres. O Carlos Chagas, 100% de ocupação. Getúlio Vargas, 100% de ocupação. O Instituto do Cérebro, 100% de ocupação. O Pedro Ernesto, dos 19 leitos, apenas 4 leitos estão disponíveis. Então, o que a gente verifica com esses números? Que a nossa rede de saúde ela já está à beira de um colapso. E é muito importante, nesse momento, a gente intensificar, radicalizar, né, nas medidas de isolamento social, porque é a única maneira que a gente tem de deter essa pandemia. E, nesse momento, essas redes de solidariedade, essa rede que foi criada em Manguinhos, como você falou, você é mais um a participar e a estar dando força aí para a execução dessa assistência importante, né? Elas são fundamentais, porque sem elas seria impossível que as comunidades permanecessem em isolamento social. Com certeza. Esses dados são importantes que você coloca em relação à ocupação da rede de hospitais, seja pública, até privada, inclusive, né? Mas, inclusive, a gente pensa e tem visto, observado, que os trabalhadores que moram nas favelas, eles têm
não têm sido liberados pelos patrões, enfim, tem encontrado dificuldade. Isso aumenta mais ainda o risco de se infectar com o vírus. Então, esse é um detalhe também que a gente precisa destacar, da dificuldade de ter a liberação por parte dos patrões, né, das chefias, dos moradores das comunidades. Eu estava dizendo que essa experiência tem sido muito positiva pelo lado também da inovação, porque muitos de nós estudar com a comunidade. Estamos aprendendo a identificar melhor como trabalha, como vive o morador da comunidade, o morador do território de Manguins, ou até os outros territórios também, onde estão acontecendo diversas ações. Rocinha, Maré, Vidigal, enfim, todos eles que Jacaré, aqui bem perto, mas que as ações têm mostrado e têm trazido para a gente uma inovação na forma do lidar com o território. Você falou da ocupação dos hospitais, né? Lembrando e considerando que o hospital de campanha, que na verdade o hospital que vai se efetivar aqui na Fiocruz, não será só de campanha, porque o de campanha é aquela interpretação, aquela leitura de que montou, acabou a epidemia, já desmonta o hospital. Mas, na verdade, a Fiocruz está trabalhando hoje com uma projeção para que o hospital fique ali efetivo e para tratar mais efetivamente na área específica da pesquisa e do tratamento em relação ao coronavírus. Então, esse é um ponto positivo, são 200 leitos, que provavelmente nos próximos 20 dias, imagino, no máximo 25 dias, deve já ser inaugurado e já pelo menos 100 leitos devem estar à disposição da população para que seja utilizado. Então, essa questão que a gente tem falado em relação ao isolamento e ao distanciamento, quando você, lá no início, falou de como é que a gente está lidando com isso, né? A gente tem também identificado que há tem um certo momento em que a população, até por conta do que é colocado na discussão política, e aí quando politiza o vírus, infelizmente, a população ela fica à mercê dessa politização do vírus. Lamentavelmente, o que tem acontecido é que algumas pessoas da comunidade, do território, têm agido assim, ou seja, têm considerado a possibilidade de que o vírus não vai afetar essa ou aquela pessoa, afetar a família dela. Então, isso tem sido também um problema. Hoje a gente não discute só o vírus, hoje a gente discute também aqueles que, ou principalmente aquele que diz que o vírus é uma gripezinha. Então, quando está politizado a situação da pandemia, a gente começa a perceber de que o problema fica maior ainda. Ou seja, é como se a gente estivesse quase que remando contra a maré. Uma discussão política trazida para o ambiente da saúde, o ambiente científico. Isso a gente está acompanhando no país, infelizmente, e isso tem trazido, ou levado, na verdade, vidas, pessoas a se contaminarem e agravaram mais ainda a situação da disseminação do vírus. Eu ia entrar justamente nesse assunto, porque é inacreditável, né, Alcimar, que no meio do enfrentamento de uma pandemia, né, o maior problema sanitário que o mundo enfrenta, de toda uma geração, né, que o mundo enfrenta nesse momento, né, a gente tenha o país mergulhado numa profunda crise política. Né? Parece que, além do vírus, do coronavírus, nós estamos tendo que lidar com um vírus tão ou mais perigoso, né? Que é o vírus do autoritarismo, o vírus da ignorância, né? O vírus da desinformação, que é capitaneado, né, por aquele que deveria ser a principal autoridade a orientar o povo brasileiro nesse momento difícil, que é o presidente da República. Então, da semana que passou, né, nós vivemos assim, a maioria do povo brasileiro com incredulidade,
a demissão do ministro da Saúde, né, que, por mais que a gente conheça o seu histórico, né, que historicamente nunca tenha sido um grande defensor do SUS, mas que, como ministro da Saúde, estava desempenhando um papel adequado no enfrentamento a essa pandemia. Né? Ele tinha elencado uma série de prioridades, defender a vida, defender o sistema único de saúde e defender a adoção de protocolos baseados na ciência, né? No que orientavam os especialistas da Organização Mundial de Saúde, e a gente teve esse ministro demitido justamente por ele seguir as recomendações das organizações internacionais de saúde, como a OMS, por ele seguir o que diziam os especialistas, enfim, por ele seguir a ciência. Então, esse ministro foi demitido por seguir as orientações da comunidade científica. E ontem, né, não bastasse essa profunda crise política instaurada lá dentro do Ministério da Saúde, que é o principal órgão, né, do governo brasileiro para enfrentar essa pandemia do coronavírus. Ontem a gente assistiu mais uma vez o presidente Bolsonaro sair às ruas, promover aglomerações, né, de alguma maneira relativizar a importância, né, do isolamento social. E mais do que isso, pior do que isso, né? Ontem foi na frente do quartel-general do Exército, né? Se juntou a uma matilha de alucinados que, em pleno enfrentamento da pandemia, pregavam o fechamento do Congresso Nacional, o fechamento do Supremo Tribunal Federal. A gente está vivendo uma espécie de um governo, ou pior, de um governante, né, que é, no caso, o Bolsonaro, né, que, em meio ao enfrentamento da maior pandemia, né, que a gente tem conhecimento, do maior desafio da nossa geração, ele prega abertamente a ruptura democrática, né, ele prega abertamente procedimentos que não são os procedimentos indicados pela ciência e mergulha o país nessa indefinição. Então, aquilo que o ministro da Saúde falou na semana passada acaba sendo realidade. A gente está vendo isso, você está vendo isso em Manguinhos, a gente está vendo isso quando a gente tem imagens do que está acontecendo na rua, né, que o brasileiro não sabe em quem acreditar. Quando a principal liderança do país, ele simplesmente fala como se o isolamento social, que é a única arma que a gente tem para frear a disseminação dessa epidemia, né, não fosse a tarefa mais importante que a gente tem a desempenhar. Além disso, Alcimar, o que a gente verifica? É muito importante que o governo, nesse momento que o isolamento social é a única arma que a gente tem para enfrentar a pandemia, aliás, o que aconteceu no mundo inteiro, que o governo venha em socorro das pessoas, né, que o governo ajude as pessoas a permanecer em casa. Então, que o governo transfira os recursos para estados e municípios, para que estados e municípios possam prover as ações que são importantes no enfrentamento a essa epidemia, né? Prover os equipamentos de proteção para os trabalhadores que estão na linha de frente, prover as máquinas e equipamentos para abrir novos leitos, né, na rede hospitalar, sejam leitos convencionais, sejam leitos de UTIs, e o governo ele precisa ajudar que esse auxílio, né, o auxílio que foi aprovado não pela vontade do governo federal, né, o auxílio que foi aprovado por uma iniciativa do Congresso, inclusive a bancada do PCdoB teve um papel destacado, né, nesse processo, lá com o nosso deputado Orlando, com a nossa deputada Jandira. Aliás, a Jandira foi fundamental para que se ampliasse, né, essa renda de R$600, ela chegasse a R$1.200 no caso das mulheres chefes de família. Só que a gente está vendo que tem muitas pessoas que estão tendo muita dificuldade em acessar esse auxílio. A Caixa já abriu e autorizou o pagamento para um número considerável de pessoas, mas ainda falta muita gente receber esse auxílio, e esse auxílio ele é fundamental para que as pessoas permaneçam em casa. Então parece que o governo, além de desprezar as medidas sanitárias que são urgentes e necessárias para a gente conter a epidemia, por outro lado também,
ele não acelera, ele não ajuda a destravar, né, a burocracia para que o auxílio emergencial, por exemplo, chegue rapidamente nas mãos das pessoas para que elas possam permanecer em casa. Como é que está acontecendo isso aí em Manguinhos? As pessoas estão conseguindo receber o auxílio emergencial, Simão? Estão conseguindo. Houve uma mobilização muito grande, inclusive desses atores que estão envolvidos diretamente também, nós que estamos envolvidos diretamente nesse processo de acompanhamento, né? Porque a solidariedade ela não se dá apenas na entrega da cesta básica. Isso aí é um ponto que a gente tem conversado bastante, tem defendido muito, porque a orientação e o apoio, o suporte às famílias, às pessoas que estão encontrando dificuldade para acessar, por exemplo, a Caixa Econômica, o site, seja o que for, a gente tem conseguido dar um suporte e uma orientação. Mas também por conta disso. Vale lembrar, vale considerar esse aspecto de que esse suporte tem sido dado pelos movimentos que participam, pelos coletivos que participam, que atuam aqui no território de Manguinhos. Não sei exatamente em relação a outros territórios, a outras comunidades, mas num balanço assim, a grosso modo, vamos dizer assim, a gente tem identificado que não tem havido dificuldade em relação a esse benefício, ao recebimento desse benefício. O que é importante destacar também a atuação da companheira Jandira Fegali nesse movimento no Congresso para que esse benefício, primeiro também, de que ele viesse de uma forma mais rápida e mais ágil, né? Isso é importante destacar. E também pelo aumento, porque a gente tem que lembrar de que o governo, esse governo que está aí, estava propondo R$ 200. Isso mesmo. Mas houve uma mobilização grande da oposição para que o aumento desse valor fosse considerado, e aí a gente hoje está observando de que isso foi aprovado. Mas é que as pessoas esquecem disso. É bom a gente manter isso bem na lembrança. Na verdade, eu vou lhe falar, quando se iniciou essa discussão, o governo não queria era pagar nada. O governo achava que o auxílio não era nem importante. Aí veio com aquela proposta que a gente colocou até como se fosse aquilo, não chegava nem a ser um auxílio, era uma espécie de um vale. Porque R$ 200 não comprava nem uma cesta básica. Mas aqui no Rio de Janeiro não consegue nem comprar uma cesta básica com R$ 200, uma cesta básica completa. Né? É muito importante a ação da oposição, da bancada do PCdoB, né? E também, né, de setores conservadores com quem a oposição conseguiu, né, se alinhar para aumentar esse valor, né, e fazer com que ele chegasse ao maior número possível de brasileiros. Então é muito importante a gente frisar isso. Essa é uma conquista da oposição, essa é uma conquista do parlamento e essa é uma conquista de uma política que o PCdoB vem pregando, olha, há muito tempo, praticamente desde que o Bolsonaro assumiu como presidente da República, que é a necessidade da gente construir uma frente ampla, uma frente que realmente coloque um freio, né, ao seu ímpeto autoritário, ao seu ímpeto elitista, né, à sua falta de compromisso com as pessoas, a sua falta de compromisso com a economia nacional e, nesse momento, o seu desprezo, né, pela ciência, o seu desprezo, inclusive, pelas vidas humanas. Porque a pregação insana do Bolsonaro, né, de abrir tudo a qualquer custo, sem nenhum critério, ele, na verdade, é um chamado à morte. A gente ontem estava discutindo, inclusive, na reunião do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil, justamente que o Bolsonaro ele tem sido uma espécie de mensageiro da morte, porque você não tem nenhum critério, né, que possa ser o critério sério, né, que permita ao país fazer qualquer tipo de relaxamento no isolamento social. Porque para a gente conseguir fazer algum relaxamento no isolamento social, era fundamental que a gente tivesse capacidade de testar a população. Então, por exemplo, exemplos bem-sucedidos que a gente viu pelo mundo, o caso, por exemplo, da Coreia do Sul. Né? O caso da Coreia do Sul, ela testou, né,
mais de 500 mil coreanos, numa população de 50 milhões de habitantes. Então, aqui, para a gente ter um parâmetro parecido, aqui no Brasil, a gente ia precisar fazer pelo menos para começar a testar e ver realmente aonde a incidência da epidemia é menor e que pode, de alguma maneira, relaxar as medidas de isolamento social, a gente precisava pelo menos de 2 milhões de testes. Até a semana passada, o Brasil tinha processado pouco mais de 130 mil testes. Então, qualquer tipo de abertura, qualquer tipo de relaxamento nas medidas de isolamento social é, na verdade, uma ação criminosa, né, que vai permitir que essa epidemia perigosíssima se prolifere e crie ainda mais dificuldades para a população brasileira. Porque uma coisa ficou muito clara nesse processo de enfrentamento. Não há qualquer oposição entre a preservação da vida e a preservação da questão econômica. Todos os países que começaram a reagir na economia, eles só conseguiram reagir depois que a epidemia estava controlada. E para controlar essa epidemia não tem jeito, Alcimar. É só testando massivamente a população, o que não está acontecendo no Brasil, seja pela falta de testes, seja pela falta de capacidade de processamento desses testes. Você não tem nenhum parâmetro seguro para permitir qualquer medida de relaxamento social. E mais do que isso, né, quando a gente vai olhar o que está acontecendo na nossa rede pública, como a gente falou, eu te dei um retrato aqui da situação do Rio de Janeiro, né, de como estão chegando ao limite da sua capacidade os hospitais da rede pública do Rio de Janeiro. Mas isso está acontecendo em Manaus, isso está acontecendo em Fortaleza, isso está acontecendo em Pernambuco, isso está acontecendo em São Paulo, que é a cidade mais rica do país. Então, a gente está na iminência de enfrentar a semana mais difícil dessa epidemia, ou pelo menos os 15 dias mais difíceis dessa epidemia, e você tem na presidência da República, né, um presidente completamente desorientado, né, completamente isolado, porque ele não tem apoio do Congresso Nacional, não tem apoio do Supremo Tribunal Federal, não tem apoio, inclusive dentro do seu próprio governo, teve que trocar o seu ministro da Saúde, porque o seu ex-ministro da Saúde não aceitava a sua desorientação, mas ele continua pregando, né, o afrouxamento das medidas de isolamento, ele continua sendo uma espécie de mensageiro da morte. Isso chega de uma maneira muito ruim, como você estava falando, nas comunidades, né, Elcimar? Como é que é isso? As pessoas começam a relaxar, né, porque não tem uma orientação muito clara da importância do isolamento social. É exatamente isso. Esse é o maior problema. Então, quando tem uma ação do Ministério da Saúde, que está coordenando todas as ações, e aí, ao mesmo tempo, paralelamente, o presidente da República tem as atitudes que têm sido mostradas aí, ele mesmo tem assumido, e cria todo o problema para que, até para o nosso trabalho, para o trabalho que estamos desenvolvendo no território, né, e as pessoas acabam se convencendo em relação à atitude do presidente, em relação às questões financeiras também, de trabalho, eu tenho que voltar a trabalhar, fazem esse mesmo discurso, mas, na prática, a gente sabe que é aquilo que eu tinha falado anteriormente, politizou o coronavírus, que é o problema que a gente está enfrentando no território, na camada mais pobre e mais vulnerável, se é o termo mais correto, para se ter uma ideia da vulnerabilidade, inclusive, Sola Neto, não sei quais seriam as suas possibilidades, queria até estender um convite a você, dentro das suas condições de saúde, enfim, com toda a proteção que a gente tem procurado também, tem feito, né, usando máscara, todo o aparato necessário, se houver uma oportunidade, você vir participar com a gente de alguma ação que a gente venha fazer aqui. Eu sei que você conhece a realidade também dos territórios, mas especificamente aqui em Manguinhos, aquilo que a gente tem presenciado, são casas que você entra, não tem ventilação, às vezes a casa é no terceiro andar, mas a entrada enfim, são coisas que você olha assim, aqui é uma casa que mora uma família, então tem lugares que a família tem 8 pessoas num lugar que para você é o seu quarto,
ou, enfim, é o quarto da empregada. Não estou exagerando. Trabalhar, é uma gripezinha, enfim, tudo isso que a gente já tem ouvido. E aí a gente está trabalhando nessa conscientização. Inclusive, essa semana é uma semana também, como você tem falado, é importante para a gente reforçar o cuidado, porque é uma semana que tem feriado, né? Tem os feriados, as pessoas fazem a leitura do feriado, de que o feriado é para fazer festa, e vão para a calçada, fazem um churrasco, tem um grupo que vai fazer um aniversário de alguém. Eu soube ontem de um amigo que estava fazendo festa de aniversário, o que é lamentável, mas as pessoas acham que é uma coisa muito banal ou que não vai acontecer com ela. E ainda tem um detalhe, né, de que a gente tem observado no Brasil, o comportamento do vírus tem sido diferente em relação a outros países. Por exemplo, temos identificado que jovens têm se contaminado e, inclusive, levado à morte, ao falecimento. Quando Pelo menos não, a versão dessa doença, né? Que precisa de internação, precisa de um leito de UTI, muitos jovens internados em leitos de UTI. isso, exatamente. Então, para entender, e que é o que a gente tem procurado fazer, com que as pessoas entendam qual é o detalhe do vírus em relação à questão da curva. Então, quando a gente fala disso, é justamente para que elas entendam que ela pode até vir a ter o vírus, né? O vírus pode infectá-la. Mas, hoje, dentro da linha de que, quando você diz para ficar no isolamento ou no distanciamento social, ela é justamente para evitar que essa curva ela vá ao pico e que isso aconteça, ou que venha a acontecer, o que a gente já está percebendo em relação aos hospitais, sem espaço para internação, sem a quantidade suficiente de testes para fazer toda a identificação das pessoas que estão, de fato, com o vírus, para que elas tenham todo o tratamento necessário, o cuidado necessário. Então, o isolamento, o distanciamento social, ele é para isso, é para evitar que o maior número de pessoas sejam contaminadas e o maior número de pessoas venham a óbito. É esse discurso contrário que esse governo faz, que o presidente faz. Quando ele fala, 70% realmente vai se contaminar. Ok, vamos dizer que os 70% se contaminem, mas se 70% da população se contaminar ao mesmo tempo, é onde é o problema. Não vai ter lugar para cuidar dessas pessoas. Se aí a taxa da doença e a taxa de letalidade da epidemia vai lá nas alturas, porque muitas pessoas vão acabar, infelizmente, chegando a óbito por não ter o atendimento adequado. Tem duas coisas, Alcimar, que a população precisa entender. Eu vou aproveitar estar conectado contigo nessa rede, primeiro me colocando à disposição, né, para o próximo dia que a gente tiver uma ação aí em Manguiço, pode me convidar que eu vou estar junto aí contigo. Fundamental, depois tu me diz essa semana qual é o dia, vamos marcar direitinho para eu estar junto contigo para a gente fazer essa ação, mas tem duas coisas que a população precisa se conscientizar. A primeira é que a gente tem um presidente da República, né, completamente insano, né, que parece ser o único, ou pelo menos um dos poucos líderes mundiais que ainda continuam, né, subestimando, né, a capacidade destrutiva que esse vírus tem, a letalidade altíssima que esse vírus tem, né, o impacto que esse vírus tem quando chega nas populações, né? E a outra questão é que as pessoas não estão percebendo, há uma tremenda subnotificação no Brasil, por uma razão muito clara, não existem testes. Então, uma reportagem da Folha de São Paulo na semana passada falou que os números oficiais eles são uma abstração. Aqueles números oficiais ali eles são uma ilusão, porque os números reais eles são muito maiores. A reportagem da Folha de São Paulo chegava, e do Globo também, chegava a falar que era possível que houvesse um número 15 vezes maior de contaminados no nosso país. E a gente sabe que as subnotificações também se dão nas mortes, nos óbitos. Então, por exemplo, aqui mesmo na Rocinha,
a gente teve 3 falecimentos, né? Que, quando houve o falecimento, todas as medidas foram tomadas no sentido, né, de fazer o sepultamento rapidamente, sem a presença de muitos parentes, tentando fazer a desinfecção do local onde essas pessoas se encontravam, mas na hora de fazer o registro pela falta de testes, né, o óbito dessas pessoas não foi confirmado como coronavírus. Então, existe um número grande de óbitos acontecendo também em virtude dessa epidemia que não estão indo para os números oficiais. Então, as pessoas precisam ter consciência que a situação ela é muito mais grave do que está sendo anunciado pelos números oficiais que a gente vê todo dia, pelo rádio, pela televisão, pela internet. E a maior prova disso é a pressão que está acontecendo na nossa rede de saúde. Você quer saber como é que está a situação da nossa cidade? Dá um pulinho nos hospitais, dá um pulinho nas emergências lotadas, já com a sua capacidade plena de atendimento, sem condição de receber novos pacientes. Então, é nesse momento que a gente precisa ter uma rede muito forte de solidariedade. Então, acho que era importante também a gente aproveitar esse momento, Alcimar, para você falar um pouco mais de como está funcionando essa rede de solidariedade aí em Manguinhos, porque nós precisamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance para que as pessoas possam permanecer dentro de casa nesse momento, sabendo, né, que o isolamento social dentro das comunidades, né, dentro da população mais frágil, dentro da população que não tem as melhores condições de habitação, que não tem as melhores condições de saneamento, o isolamento social ele é muito mais difícil. E daí a importância da gente reforçar as nossas redes de solidariedade. Importante a gente estar chamando todo o conjunto, né, dos movimentos sociais, dos partidos políticos, né, porque esse é o momento da gente ajudar. Então, eu queria que você falasse um pouco mais como é que está se dando essa rede de assistência aí em Manguinhos. Eu sei que ela vai muito além da distribuição de cestas básicas, se falar um pouco mais e de como as pessoas podem estar auxiliando, como as pessoas podem estar ajudando, fazer crescer essa rede de solidariedade para que ela atinja ainda mais gente. E aproveitar, eu vi que 2 amigos mandaram mensagem aqui, o Gutenberg Brito e o Naliga, que estão acompanhando a gente aí. Certamente outras pessoas também estão acompanhando, outros amigos, outras amigas, mas eu não vi aqui, mas mandar um abraço aí. O Gutenberg, inclusive, fez um comentário quando a gente falava desse governo, de que, de fato, é aquilo que ele comentou, de que a gente não pode contar com esse presidente, porque, de fato, ele está mais para ser o mensageiro da morte do que propriamente aquele que vai contribuir com a população para que a gente se livre desse vírus. Mas a rede de solidariedade, como lá no começo eu falei, a gente, só no território, nós temos 4 redes atuando diretamente, né? Uma é o Nós por Nós, que é organizado pelo Levante Popular da Juventude. Inclusive, eles usam aqui o espaço aqui da quadra de esporte do Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz, da ASFOC, para separar os alimentos. Eles compram, recebem a doação financeira e fazem a prestação de contas devidamente. Temos também Solidariedade em Manguinhos, que começou com um grupo de mulheres aqui da Fiocruz e teve um crescimento impressionante. Na verdade, Silvana Granado conta a história de que ela iniciou pensando em dar uma ajudinha para uma família e tal, mas que, de repente, essa ajudinha se transformou num movimento enorme que tem aproximadamente 100 mulheres, se não me engano, aproximadamente 100 mulheres que participam desse movimento, homens também, mas todo ele coordenado por essas mulheres que trabalham na Fiocruz, são trabalhadoras da Fiocruz, são moradoras do território, são lideranças de coletivos do território de Manguinhos. Temos o Manguinho Solidário. O Manguinho Solidário ele reúne lideranças do território de Manguinhos, também envolve
trabalhadores e lideranças da Fiocruz. Então, é uma organização, é um coletivo que também está atuando também diretamente no território de Manguinhos. E ainda há um outro que é o Cidadania. Cidadania, de fato, é um movimento que a gente organizou justamente para aproximar os membros do PCdoB, né, os militantes do PCdoB, para que eles também tenham um espaço para dar a sua contribuição, para que tenham a sua participação através da contribuição financeira ou da predisposição também de estar com a gente nesses movimentos, estar com a gente atuando diretamente na ação do território. Esses são os 4 que a gente tem os nomes. O nome é como se fosse quase não tem o CNPJ, todos eles, mas tem um nome. Mas há outros nomes e que têm surgido. Então, tem, por exemplo, a Michele e o Claubert, que é uma família, um casal que tem se proposto a preparar alimento para fazer quentinha e a gente vai até os moradores de rua, os mais vulneráveis, e a gente tem conseguido fazer a entrega de quentinhas, de alimento para essas pessoas, para os moradores de rua. Então, isso tem sido também uma outra ação que necessariamente não é a entrega da cesta, mas já é o alimento pronto. E isso tem despertado também outras pessoas que têm se manifestam o desejo de participar com a gente, de ajudar e de colaborar. Outras ações, que aí são as ações educacionais. Por exemplo, rodar carro de som, motossom, porque você sabe, as favelas, elas não têm só ruas, elas têm os becos, as vielas. Então, a gente tem um motossom que ele entra pelos becos, entra pelas vielas, fazendo a campanha educacional em relação ao coronavírus. Falando sobre os cuidados básicos, higiene básica, enfim, tudo aquilo que a gente já tem ouvido em relação a todos os cuidados contra o coronavírus. Então, essa ação, inclusive, a gente fez essa ação na semana passada, tem feito pelo menos uma vez por semana. Essa semana a gente vai reforçar, até por conta desse feriado, como eu falei também, porque as pessoas identificam de que porque é feriado e é dia de festa, vamos fazer alguma coisa. Então, esse cuidado a gente tem tido, além das ações que a gente tem procurado também buscar junto ao poder público. A gente conseguiu, por exemplo, que a Conlurb fizesse a lavação das ruas, pelo menos das ruas principais. A gente não tem conseguido nos becos, mas pelo menos alguma ação nas ruas principais do território, a gente tem conseguido esse tipo de ação. Então, basicamente, é isso. A cesta básica ela é entregue diretamente, como para reforçar, né? Diretamente à família. A gente pega a cesta, leva, entra no território, vai na rua, no beco, na viela, entrega diretamente à família. Até porque algumas famílias não têm nem condições de até buscar. Há pessoas que estão com doenças graves, HIV, tuberculose. Então, inclusive, esse é um dos critérios para a entrega da cesta básica, né? Pessoas que estão em situação extremamente vulnerável, extremamente crítica. É isso. Não, muito importante, Alcimar. E assim, para quem quiser contribuir, Alcimar, né? Quem quiser se somar a essa rede de solidariedade, seja participando das ações. Eu vi aqui o Lopes está falando para a gente ver se a gente já faz uma ação agora, ainda essa semana, na quinta-feira, pediu para a gente estar presente. Pode contar com a gente, organiza para a gente aí, Alcimar. Se amanhã, quarta, quinta-feira, organiza para a gente, que eu vou ter o maior prazer, a maior satisfação de poder estar presente junto com vocês aí, prestando esse ato de solidariedade, né, à população de Manguinhos, que realmente está precisando desse tipo de ação. Agora eu ia te perguntar, para quem quiser contribuir, Alcimar, com essas entidades que, como você falou, embora não tenham CNPJ, mas já estejam atuando na prática como instituições, né, de assistência social, seja o Nós por Nós, seja a Rede Solidariedade Manguinhos, seja a Rede Manguinhos Solidário. Como é que a pessoa faz para contribuir?
se ela quiser fazer uma doação em cesta básica, em materiais de proteção e de higiene pessoal, ou até em recursos financeiros para a gente estar podendo providenciar o auxílio a essas famílias, como é que as pessoas podem fazer para contribuir? Tem algum telefone, algum site que a pessoa possa entrar em contato, Lucimar? É, eu vou passar de um deles. Pode falar comigo diretamente aí no Instagram, pode conversar comigo no direct, ou pode até, se quiser, entrar em contato comigo pelo telefone, pelo WhatsApp. É o 97954 0362. Espera aí, fala de novo, Lucimar. Fala de novo o telefone, Lucimar. Então, vamos 97954 0263. 0263. Esse é o meu WhatsApp, pode ligar. Muito bacana. Eu vou repetir aqui o telefone. 997-954-0263. Pode falar com o Alcimar, né, que o Alcimar tá concentrando aí essas iniciativas para a gente poder restabelecer e fortalecer a nossa rede de solidariedade. Alcimar, a gente está chegando no período final aqui na nossa live, a gente tem esse período só de 1 hora. Acho importante a gente fazer novamente essa conversa. Eu acho que essa conversa, muita gente entrou aqui na nossa live, muita gente começou a se manifestar, né, com vontade de fortalecer essa rede de solidariedade. Então, acho que se a gente puder fazer pelo menos uma vez por semana esse encontro virtual aqui, independente da nossa ação em conjunto, que nós vamos fazer no território de Manguinhos, né, seria importante a gente estar fazendo esse encontro pelo menos uma vez por semana. Então, eu ia te pedir para fazer as tuas considerações finais, né? O que você acha que é importante a gente estar trabalhando nesse momento, né? De como a gente pode estar somando forças para ajudar a população a enfrentar esse terrível inimigo, né, que tem tirado a vida de milhares de pessoas, né, que realmente é o inimigo que a gente tem, que precisa ser combatido nesse momento, inclusive para a gente voltar à normalidade. As pessoas precisam compreender, né, Alcimar, que a gente só vai poder voltar à normalidade no momento que essa epidemia ela estiver minimamente controlada. Então, queria que você fizesse as suas considerações finais, né, e também não deixasse de organizar a nossa ação aí essa semana. Pode contar com a minha presença para a gente estar junto aí à população de Manguinhos, prestando o nosso auxílio nesse momento difícil que todos nós estamos passando. Obrigado. Vamos agendar, com certeza, e tentar ver se já para quinta-feira a gente consegue fazer esse agendamento. Bem, as considerações finais, elas se baseiam, para mim, em 3 palavras de ordem que eu tenho procurado trabalhar: cidadania, acolhimento e solidariedade. São ações que elas não são exatamente relacionadas à questão financeira, né? Tem muito a ver com o que a gente quer doar ou como a gente quer se doar para aquelas pessoas que estão em situações mais vulneráveis, né? Então, esses são, poder considerar como 3 pilares que a gente tem procurado trabalhar. Eu, particularmente, tenho procurado me doar para que a gente consiga superar esse momento do vírus, superar esse momento com os moradores e as moradoras do território de Manguinhos e outros que a gente possa também dar a nossa contribuição.